Sabe, todo conjunto de dados tem uma história para contar, né? Só que planilhas, números brutos, eles não são muito bons contadores de história. É aí que o Python entra. Hoje, a gente vai ver como dar voz a esses dados, transformando eles em gráficos que falam por si. Pois é, essa é a grande questão, certo? Como é que a gente vai além de uma lista de números? É aí que a visualização de dados entra. Pensa nela como uma lente de aumento. Ela revela os padrões, as tendências, aqueles insights que estão ali, escondidos bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem descobertos. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa entendendo o porquê de tudo isso, depois conhece as ferramentas, bota a mão na massa e cria o nosso primeiro gráfico, aprende a deixar ele com uma cara mais profissional e, para fechar, explora umas técnicas um pouco mais avançadas. Beleza, vamos começar pelo começo. Por quê? Por que se dá o trabalho de visualizar dados? Bom, é simples. É a ponte que nos leva de um mar de dados confusos para a terra firme da clareza. E olha só até onde a visualização de dados pode nos levar. Um gráfico 3D como esse, por exemplo, ele pega algo super complexo e transforma numa coisa que a gente consegue entender, quase que tocar. Ele revela a forma, a estrutura de um jeito que uma tabela, nossa, jamais conseguiria. E é exatamente esse nível de clareza que o Python permite que a gente alcance. Certo, agora vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. O legal do Python é que ele tem um ecossistema gigante de bibliotecas para visualização, e cada uma tem seus próprios superpoderes. Aqui a gente tem o resumo das nossas ferramentas principais. Tem o Matplotlib, que é tipo o pilar de tudo. É o mais popular, super flexível. Aí, construído em cima dele, vem o Seaborn, que é fantástico para criar gráficos estatísticos super bonitos e o melhor, com pouquíssimo código. E quando o assunto é interatividade para a web, aí o Plotly brilha. Mas hoje o nosso foco vai ser o Matplotlib, que é a base que sustenta quase tudo. Ok, chega de teoria, mãos à obra. Vamos criar nosso primeiro gráfico juntos. E olha, é bem mais simples do que parece. O processo todo se resume a basicamente 3 passos. Primeiro, a gente importa as ferramentas. Depois, a gente define os dados. E, por fim, a gente manda o Python desenhar e mostrar o gráfico. Simples assim. Vamos dar uma olhada nesse código aqui. Primeiro, a gente importa o NumPy para ajudar nos cálculos e o Matplotlib para desenhar. Depois, a gente cria os nossos dados, uma sequência de números para o eixo x e o seno desses números para o eixo y. E no final, com só 2 comandinhos, a gente pede para o Matplotlib plotar e mostrar o resultado. É só isso, de verdade. E, tcharam, tá aí o resultado daquelas poucas linhas de código, uma onda senoidal perfeitinha. Isso aqui mostra bem o poder do Python, né? Em segundos a gente transforma uma fórmula matemática numa imagem clara e limpa. Beleza, um gráfico básico já ajuda, mas um gráfico personalizado, esse sim, conta uma história de verdade. Então vamos para o próximo nível, dar aquele toque profissional que faz toda a diferença. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está adicionando contexto. Com X-Label e Y-Label, a gente dá nome aos eixos. A gente coloca uma legenda para ninguém ficar perdido. E olha que legal essa parte do comando plot. G- vira uma linha verde. BO vira um monte de bolinha azul. Cada detalhezinho pode ser controlado. E olha só o resultado final. Compara esse com o primeiro que a gente fez. Agora sim! Tem rótulo nos eixos, tem legenda, dá para saber direitinho o que é teoria e o que são os dados. Esse gráfico não só mostra a informação, ele explica a informação. E olha, isso é só a pontinha do iceberg. As opções de customização são gigantescas. Quer uma linha tracejada? Usa um código. Quer bolinha? Usa outro. Quadrado? Também tem. A flexibilidade para contar a história do jeito certo é enorme. Então, a grande lição aqui é essa. Com o Matplotlib, cada pedacinho do gráfico é uma ferramenta na nossa mão. A cor, o estilo da linha, o título, a legenda, tudo. Absolutamente tudo pode ser ajustado para garantir que a mensagem seja passada da forma mais clara e impactante possível. Ok, já pegamos o jeito do básico. Agora vamos um pouco além. Vamos dar uma olhada em algumas coisas mais avançadas e, sinceramente, bem mais impressionantes que o Matplotlib consegue fazer. Uma técnica super poderosa é o que a gente chama de subplot. A ideia é colocar vários gráficos numa imagem só para poder comparar. Pensa que a gente está criando uma grade na tela. Esse código aqui define uma grade com 2 espaços, um em cima do outro, e depois a gente vai e desenha em cada um deles. E o resultado é esse aqui. Fica super limpo, super organizado, 2 gráficos relacionados, um acima do outro, prontos para análise.
é perfeito para comparar coisas diferentes dos mesmos dados, por exemplo. Ok, segura aí, que agora a gente vai para algo realmente impressionante, um gráfico 3D. O primeiro passo é bem matemático. A gente precisa definir a função que vai criar a nossa superfície. Essa função PM-Gauss que está aí. E aqui está o código que monta a cena 3D. Não precisa se preocupar em decorar cada linha, o importante é entender a lógica. A gente cria uma grade de pontos x e y, usa a nossa função para calcular a altura z em cada ponto e depois pede para o Python desenhar de dois jeitos. Um que é só a armação, o wireframe, e o outro que é a superfície sólida, a surface. E o resultado é esse espetáculo aqui. Isso mostra todo o poder de visualizar dados em 3 dimensões. A gente sai do papel, do plano, e ganha profundidade, ganha forma. É aqui que padrões muito complexos, tipo o pico de uma performance ou como 3 coisas interagem entre si, simplesmente saltam na nossa frente. No fim, tudo se resume a uma ideia bem simples. Os dados brutos são só o começo da jornada. A visualização é a arte de pegar esses fatos e transformar numa história, uma narrativa que faz sentido e, mais importante, que causa impacto. E com isso a gente encerra, mas com um convite. As ferramentas estão disponíveis, a técnica está aí. Agora a pergunta é: que história os dados vão revelar?